Bom, boa noite, amigos, queridos amigos do grupo Fraternidade Irmão Altino, aí de Guaratinguetá. Uma grande alegria poder estar aqui participando com vocês mais uma vez para essas reflexões, para elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vibrações, trazendo então os ensinamentos de Jesus, intermediando aí a luz divina, para nos fortificarmos na fé, no otimismo, na confiança e no trabalho no bem. Momento mais do que oportuno. Precisamos tanto disso, nas dificuldades que todos estamos aí enfrentando. Hoje nos coube aqui falarmos, refletirmos sobre saúde mental à luz da doutrina espírita, tema extremamente pertinente para o momento que nós estamos passando. Eu gostaria de trazer uma coisa que parece que foi escrita ontem, ou hoje, né? Pietro Baldi, né, que todos devem conhecer, foi um espiritualista, nasceu na Itália em 1886, desencarnou aqui no Brasil em 1972, e entre 1932 e 1935 ele escreveu uma obra espetacular chamada Grande Síntese. Uma parte foi escrita na Itália e outra parte foi escrita aqui no Brasil. E aí nos traz a questão que está na hora, mais do que na hora, né? Da ciência não agnóstica, da filosofia não partidária e da religião não sectária. Mais do que nunca pertinente ao momento que nós estamos vivendo, né? E eu gostaria, inicialmente, de recomendar algumas obras para quem quiser se aprofundar num tema tão importante. Uma delas é A Saúde Mental à Luz do Evangelho. Obra esta psicografada por Carlos Bacelli, do espírito Dr. Inácio Ferreira, que foi psiquiatra aqui no Brasil, né? E hoje é psiquiatra lá no plano espiritual. Recomendo muito a leitura dessa obra, porque nos traz muitas verdades e reflexões importantíssimas para nos ajudar. E não posso deixar de falar sobre as obras de André Luiz, Na Vida no Mundo Espiritual, trazidas, psicografadas pelo nosso querido saudoso Chico Xavier, né? E que traz com detalhes, né, até em determinados momentos, com tamanha complexidade e profundidade, essa questão da saúde mental, principalmente nas obras Evolução em Dois Mundos, Nosso Lar, Missionários da Luz, né, No Mundo Maior, Entre a Terra e o Céu e Mecanismo da Mediunidade. Bom, nós estamos vivendo uma pandemia de transtornos da mente. Isso bem antes da pandemia da Covid, quer dizer, bem antes de 2019, nós já vimos aí com a chamada doença do século, dos transtornos da mente, que com certeza piorou muito atualmente com a pandemia da Covid, né? E esses transtornos da mente, nas suas diversas formas de manifestação, trazendo consequências terríveis, como suicídio. Antes da pandemia da Covid, nós tínhamos um caso de suicídio uma morte por suicídio a cada 40 segundos no mundo. E isso a gente sabe que aumentou muito nesse período agora que estamos enfrentando a pandemia viral. Trouxe também esses transtornos da mente a problemas da dependência química, né, do alcoolismo, um grave problema de saúde pública mundial. Então, como que a doutrina espírita pode nos ajudar? Eu já vou adiantar para vocês, pode nos ajudar muito. Pode nos ajudar muito. Primeiro porque nos traz três verdades fundamentais. A divindade, que nós temos um Pai Criador de bondade infinita, misericordioso, de sabedoria infinita, né? Tudo sobre um comando maior, para o bem, que a nossa fatalidade é nos tornarmos espíritos puros do bem, puramente do bem. Nos traz a verdade da imortalidade da alma. Isso muda completamente nossa visão de vida, nossa visão de mundo. Somos espíritos imortais que estamos aqui de passagem, nesse envoltório que é o corpo carnal, transitório. Estamos aqui nessa grande escola terrena, nesse grande hospital, para depurarmos, pagarmos nossos débitos, aprendermos e progredirmos, né? Somos espíritos eternos, imortais. Compreendermos a lei de causa e efeito,
Por quê? Porque outra verdade importante é a questão da reencarnação. E com o conhecimento da reencarnação, muda a nossa visão também, porque a gente sabe da lei da responsabilidade. Toda causa tem um efeito. Então, a lei de causa e efeito está muito relacionada a tudo que fazemos, seja desta vida, seja de vidas passadas. Então, isso muda também completamente a nossa visão de vida, desta vida, e nos faz também entender muitas coisas que aparentemente nós não entendíamos, verdades que nós não conseguimos entender. Né? Então, muda completamente, né? Para entendermos as causas das aflições. Algumas que são inevitáveis, porque fazem parte de um planejamento reencarnatório que muitas vezes nós mesmos escolhemos para justamente pagarmos os nossos débitos, resgatarmos, regenerarmos e progredirmos. Né? Na finalidade maior que aqui estamos, que é progredirmos espiritualmente, nos tornarmos espíritos melhores através da transformação moral, através do aprender a amar verdadeiramente. Mas o assunto nos traz também um alerta muito importante, que toda vez que a gente aborda a questão de saúde, né, a gente tem que lembrar as advertências, né, trazidas pelos benfeitores. Né? Uma benfeitora que está aqui encarnada conosco, aqui na Terra, é a Sueli Caldas, e ela tem uma obra maravilhosa chamada Obsessão e Desobsessão. E nessa obra ela nos traz informações muito importantes do mundo espiritual, que a doutrina espírita não veio para substituir a medicina terrena. Nem os médios pretendem a tarefa que compete aos médicos. Que a finalidade maior do Consolador Prometido é a cura das almas. Nós estamos aqui para curar a alma. Que nenhum tratamento médico deverá ser suspenso. Né? Uma atitude dessa pode trazer gravíssimas complicações e implicações. Existem casos de caráter misto, em que conjuga o mal espiritual e o físico. Quando há uma desordem orgânica, ela precisa ser corrigida através da medicina terrena. Né? Muitas vezes com medicamentos, ou às vezes até cirurgias. Esse entendimento é muito importante. Né? É o ponto de equilíbrio. Nós estamos aqui no momento em que nós estamos unindo ciência e espiritualidade, medicina e espiritualidade. E o bom senso, o crivo do bom senso, da razão, que Allan Kardec, nosso codificador, trouxe de maneira tão clara e tão enfática, é muito importante para tomarmos cuidado com os extremos. E um deles é o fanatismo, perigosíssimo. Né? Emmanuel nos traz uma mensagem muito forte em relação a isso, trazida, psicografada por Chico Xavier, que o ideal é que sempre, diante de uma enfermidade, que se procure um médico terrestre, para certificar-se que o mal não seja físico. E uma vez confirmada a inexistência de uma doença orgânica, aí você deve procurar assistência espiritual. Eu vou até um pouquinho mais adiante. Essas coisas podem ser procuradas em conjunto, paralelamente. Uma coisa não compete com a outra, uma coisa não substitui a outra, elas se complementam. Então, o que nos diz os benfeitores a respeito da saúde mental? Nesta obra que eu citei, psicografada por Carlos Bacelli, do espírito Dr. Inácio Ferreira, Saúde Mental à Luz do Evangelho, Dr. Inácio nos traz que muita doença psíquica, que obtém da ciência dos homens as mais complexas terminologias, tem sua causa profunda na falta de vivência do amor aos semelhantes. Olha só, hein? Na falta de vivência do amor aos semelhantes. Convençamos-nos de uma vez por todas de que nenhum remédio cura o que é da alma. E nós estamos aqui, primeiramente, para curar nossas chagas da alma. E que a cólera, a raiva, a revolta são estados de desequilíbrio e são vizinhos da insanidade mental. Temos que cuidar do nosso espírito, da nossa consciência espiritual, da nossa mente extrafísica. E, consequentemente, isso se reflete positivamente no corpo físico, conforme a ciência hoje tem demonstrado. Começa a devassar esse mundo espiritual, esse mundo transcendental. E cada vez mais publicações de trabalhos científicos nas diversas universidades do mundo trazendo essas evidências. Bom, Emmanuel nos fala que a maioria das enfermidades orgânicas tem componente psíquico. Né? Esse componente psíquico é a mente não local, que a ciência hoje comprova, mente não local, através dos estudos da experiência quase-morte, dos estudos de pacientes em coma.
São diversas universidades estudando isso e trazendo publicações importantes, com graus de elevadíssimos, mostrando exatamente essa questão da mente transcendental. Ou seja, a mente não mais como um atributo do cérebro, como assim era definido para a medicina convencional clássica, mas o cérebro como um instrumento da mente. Isso é muito importante e muda muita coisa. Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, fala que cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual que se identifica. Em suma, vivemos na onda espiritual com que nos identificamos. É a lei da afinidade. Vivemos na onda espiritual com que nos identificamos. Vivemos na onda espiritual com quem nos identificamos. Não só com o que nos identificamos, mas com quem nos identificamos. É a lei da afinidade, da sintonia. Isso é muito importante que fique muito claro para nós. E André Luiz, nessas obras da vida do mundo espiritual, ele nos traz o conhecimento, quer dizer, psicografadas por Chico Xavier, coisas que estão sendo comprovadas agora pela ciência. O corpo mental como uma consciência imortal, a mente não local, né? Ligada ao nosso corpo espiritual. E o poder do pensamento atuando através de bióforos. Na obra lá de André Luiz, psicografada por Chico, fala-se em bióforos, como unidades de força, que atuam, do pensamento atua na proteína do citoplasma das células, influindo nas escolhas dos genes. Olha só. Né? Isso aí era barrado pela medicina convencional, que acreditava que tudo era determinismo genético, que tudo estava relacionado ao núcleo da célula. Hoje, a ciência mostra exatamente isso, né? Com uma terminologia até muito parecida. Hoje fala-se em biofótons, né? Mas são unidades de força. E André Luiz já tinha nos trazido isso na obra de Chico, na obra psicografada por Chico, há mais de meio século. E os traumas do perispírito, atuando já desde a fecundação, no óvulo, na ontogênese do modelo organizador biológico. Né? Os processos de reencarnação obedecendo às leis de causa e efeito. Mas que a caridade cobre a multidão de nossos males. A prática da caridade vai neutralizando os males que fizemos, vai nos curando como grande e verdadeiro remédio, através do amor. Então, todos os benfeitores nos falam sobre essa lei de causa e efeito, de cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos. Chico falava muito isso. A importância da fé, e principalmente em momentos como esse que nós estamos passando, de grande adversidade, da prece, da terapia da caridade, que o Sueli Caldas fala muito em sua obra, do perdão e do auto-perdão, a verdadeira saúde como equilíbrio da alma. Emmanuel nos fala isso. Buscar a paz nas nossas consciências. Nós temos que estar de bem com a nossa consciência, não se preocupar com o que os outros pensam da gente, mas nós estarmos com a consciência tranquila, a vontade e a renovação interior, quer dizer, desenvolver essa potencialidade da alma, que é a vontade, né? Tão bem descrito na obra de Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. E o amor como um único e verdadeiro remédio para a eternidade. Todos os benfeitores nos falam isso. Tomarmos cuidado com as chagas, as verdadeiras chagas, as maiores chagas da humanidade, que estão ligadas ao egoísmo e ao orgulho. E aí vem os discípulos, materialismo, ignorância, fanatismo, tudo que estamos vendo de forma tão exuberante nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia da Covid, onde o cataclismo moral se aflora, o lodo vem do fundo para ser limpo. Então precisamos desapegar, desprendermos das coisas materiais, dos vícios, dos excessos, do nosso ego, porque tudo isso é responsável pelos transtornos da mente. Se nós queremos desenvolver a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, que vai, obviamente, refletir, impactar positivamente na nossa saúde orgânica, como a ciência hoje nos mostra, nós precisamos cuidar das nossas virtudes que precisamos desenvolver. Objetivos esses, estamos aqui para isso, desenvolver as nossas virtudes, desapegar dos nossos vícios. E aí as evidências científicas atuais, elas são muito fortes, a ponto de nós termos hoje as diretrizes da abordagem espiritual
em sociedades renomadas e importantíssimas de especialidades médicas, como a Sociedade de Psiquiatria, que desde 2016 começou com as publicações, os trabalhos e implantando as diretrizes da abordagem espiritual para a saúde mental. E mais recentemente, agora em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia implantando de forma oficial as diretrizes de abordagem espiritual nos pacientes cardiológicos. Grandes avanços nós estamos tendo na medicina moderna, na medicina atual, né? E aí as pesquisas na área da física quântica, na experiência quase-morte, da reencarnação, que chamamos de palingenesia, da glândula pineal, da epigenética, da neurociência, trazendo uma nova visão da saúde. Várias universidades do mundo inteiro pesquisando e publicando e devassando esse mundo espiritual, conforme previu o nosso querido codificador Allan Kardec, nos mostrando de onde nascem as verdadeiras doenças, né? E mostrando, então, que as alterações orgânicas estão relacionadas ao choque entre mente e comportamento, o psíquico versus o físico. E aí nos faz lembrar Albert Einstein, com sua teoria lá atrás, nos falando que nós, seres humanos, somos um conjunto regido pela consciência, uma consciência extrafísica. Que nós somos um grupamento de energias em diferentes níveis de vibração e que nós precisamos canalizar essas vibrações, essas energias, para o bem. Quando Einstein colocou isso, achavam que ele estava viajando na sua mente meio enlouquecida. Hoje a ciência mostra exatamente isso. A física quântica abrindo uma nova visão da saúde, as conexões externas e internas, tudo dentro de um campo eletromagnético, ligando órgãos, cérebro e coração, emoção, pensamento e célula. Né? Dr. Fritz Albert Popp, um biofísico alemão, que ganhou um prêmio em que descobriu que o ser humano emite e se comunica através de luz, que chamou de biofótons, né? Um mecanismo interno, de conexão interna entre pensamento e a célula, e externo também, comunicação entre os seres humanos. Isso é muito legal, porque os estudos da neurociência começam, então, a comprovando progressivamente tudo que a providência divina já nos traz, que a espiritualidade já nos traz há tanto tempo, né? As obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, sendo progressivamente comprovadas pela ciência atual. A consciência espiritual, o corpo mental, o pensamento, atuando, então, no corpo físico. E explicando os mecanismos de como que isso ocorre. Isso é muito legal. E muda a visão de todos nós, inclusive nós médicos, porque para entendermos a moléstia, nós precisamos entender como que a pessoa lida com a vida. Isso faz com que tenhamos uma abordagem muito melhor em relação aos cuidados da saúde. Então, é a previsão da união da ciência e espiritualidade no novo milênio, não uma questão dogmática e religiosa, mas como uma normatização ética e espiritual. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Allan Kardec, na sua publicação em 1864. E aí tem uma receita de Dr. Bezerra de Menezes, uma prescrição, no livro Cristo em Nós, psicografado por Bacelli, que o Dr. Bezerra nos fala para não conservarmos mágoas, para perdoarmos sempre, para compreender sem precisar se preocupar em ser compreendido, a amar sem se preocupar em ser amado, que não há tristeza íntima em que a prática da caridade aos semelhantes não possa solucionar, que a depressão é uma síntese e consequência do egoísmo, e que o Cristo ele não carregou a cruz para evitar que nós carreguemos a nossa, mas para ensinarmos como que devemos carregar a cruz que nos diz respeito e que necessita ser levada adiante por nós mesmos. Então, meus amigos, o Espiritismo ele tem uma missão educativa, a educação emocional e espiritual, a educação moral, para a nossa transformação moral, que é a nossa salvação, através do amor incondicional, de aprendermos realmente a amar. E finalizando, gostaria de deixar aqui a mensagem de Jesus, que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes das consciências. Muito obrigado a todos, um grande abraço aos amigos do Grupo Fraternidade Irmãos Altino, que em breve possamos estar juntos aí fisicamente. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.